O partido apresentou nesta semana ao Supremo Tribunal Federal ação constitucional contra supostos atos de hostilidade praticados pelo governo Bolsonaro ao corpo diplomático venezuelano que se encontra em território brasileiro. Na ação, o PT garante que a gestão do atual presidente, desde que assumiu o poder, vem alterando as tradições diplomáticas brasileiras, colocando o país em rota de colisão com outras nações a partir de um alinhamento automático com os Estados Unidos. Na quinta, Lula recebeu uma foto com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, durante encontro na embaixada do país. O presente foi dado pela chefe da missão diplomática, Irene Rondon. Também participaram do encontro a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, o deputado Paulo Pimenta e o ex-secretário de Relações Exteriores, Romênio Pereira, atual secretário-geral do PT. Nesta sexta, Lula e Cristina Kirchner participaram de um evento de assinatura de um convênio entre o Instituto Lula e o Instituto Pátria. Fiuza. Não, tá aí. O Lula sanciona uma ditadura violenta e o Fernando Henrique sanciona o Lula. Ou seja, o Fernando Henrique está sancionando aquele que se alia a um inimigo da democracia, a um inimigo do humanismo, aquele que censura, que prende, que arrebenta. Fernando Henrique Cardoso está se aliando a isso, ao Lula e, indiretamente, aos valores do Lula, que são esses aí. Ele sanciona a Venezuela. Agora, o que eu sempre digo, Vitor, é o seguinte: rasguem a fantasia. Rasguem a fantasia. O salvo-conduto, o escudo protetor, é a retórica de que isto é uma inclinação progressista contra a direita. Então, por favor, rasguem essa fantasia. Ditadura brutal é ditadura brutal. Atropelo, massacre aos direitos humanos é massacre aos direitos humanos. Não tem uma etiqueta que precise denominar isso. Tirem esse rótulo, tirem esse benefício, tirem essa purpurina do Lula, né? E, consequentemente, do Fernando Henrique, que está fazendo esse papel de sancionar, portanto, indiretamente, o apoio, né? Ele vota no Lula, como disse a Ana, né? Quem não tem cão caça com rato. Então, ele vota no Lula, num presidente que vai sancionar, que acha que a Venezuela é uma democracia. Ele não acha, mas ele não tem menor importância a democracia para ele. E é isso que o senhor Fernando Henrique Cardoso está apoiando, não é a esquerda. A esquerda é boazinha, gente. A esquerda é o Chico Buarque, o Caetano, o Pablo Neruda. Fica tudo bem. Então esqueçam isso. Está apoiando a ditadura. Está apoiando a afronta aos direitos humanos. E está apoiando, né, caça com rato, porque está achando que vale o roubo. Porque o Fernando Henrique sabe que o Lula é um ladrão. Sabe que o Lula é um ladrão e está compactuando com o ladrão. Isso não pode ter nada pior. Eu faço sempre aqui a ressalva, porque o Fernando Henrique Cardoso tem o seu nome gravado na história do Brasil num capítulo fundamental, que deve ser a ele. Não tem essa que foi o Itamar que fez o Plano Real, não. Era o quarto ministro do Itamar, o Fernando Henrique soube fazer, não foi chamar os tucanos, que é aquela ala petista do PSDB, José Serra, para fazer aqueles planos mirabolantes, chamou os melhores e fez bem ao Brasil. E agora resolveu fazer isso. Agora virou aí um sabotador, ataca, pede renúncia, pede impeachment, né? Sem razão de ser. Então, é isso, e é isso que tem que ser assinalado, porque, Vitor, o Fernando Henrique ainda influencia muita gente. E no momento em que ele sanciona o Lula, que ele transige com a possibilidade de colocar na presidência de novo o Lula, ele está lavando a reputação do Lula, o que é muito grave, porque o Lula é um ladrão, sempre foi, a partir do momento em que teve a oportunidade, e não se regenerou, não, é condenado, né, anistiado aí na mão grande pelo STF, e é um homem que não respeita a democracia. É esse o recado que o Fernando Henrique, infelizmente, está passando. Um minuto, Augusto.
que foi certamente um dos melhores presidentes do Brasil, está se esforçando demais para se tornar o pior ex-presidente. Ele poderia deixar a política e ir para casa com uma bela obra realizada, como lembrou o Guilherme. Agora, apoiar o Lula, eu acho o seguinte, quando você encontra um jovem aí gritando Lula, Lula lá, cantando esse negócio, você lembra do Nelson Rodrigues, né, que fazia aquela recomendação aos jovens. Jovens, envelheçam rapidamente, para ver se amadurecem. Esses, por exemplo, que não conheceram o Lula. Mas quem conheceu, quer votar num ladrão, quer votar num corrupto, num jeito que desmoralizou o Brasil por 13 anos, porque o período da Dilma põe na conta dele também. Como? O PT se volta, faz a mesmíssima coisa que fez. Quem é que pode desejar isso para o Brasil? Só o PT. Um minuto, Zé, para fecharmos. Olha, Vitor, quando eu era iniciado no judô, né, lá na academia tinha uma frase que era assim: quem teme perder já está vencido, a cada dia é um novo dia de conquistas, né? E aprendi depois, com técnicas aí dos marqueteiros, de que você não deve admitir derrota numa eleição nem trancado no banheiro com a luz apagada sozinho. Não se admite uma derrota. E ao falar assim, Fernando Henrique já está admitindo a derrota não só do PSDB no primeiro turno, mas de todo um grupo que quer se fortalecer, que é a tal terceira via. Então ele já está indicando que já está na campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É uma covardia e não chega a ser exatamente uma novidade, né? O debate dessa eleição é o antibolsonarismo e o antipetismo.